Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou analisar mais uma pesquisa. É uma farra, praticamente uma por dia, às vezes saem duas no mesmo dia. E nessa que foi divulgada hoje, da IPESP, nós temos aqui um cenário em que Lula não venceria no primeiro turno. Eu estou insistindo aqui que isso é uma grande ilusão, que muita gente está querendo alimentar agora, claro, para ajudar o Lula a não debater o que tem que ser debatido. E eu tenho insistido, gente, o Lula nunca venceu em primeiro turno, nem quando estava na cadeira da presidência. Quando ele saiu com 80 e tantos por cento de aprovação, a Dilma não conseguiu se eleger em primeiro turno, ainda mais hoje com o antipetismo é gigante. Mas isso é uma ilusão, repito, para que a gente não debata projeto, não debata ideias e ignore os erros do PT como se tivesse sido mil maravilhas quando não foi. Eu vou falar dos números aqui e algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou aqui, olhou e não está inscrito e puder, se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, compartilhe com amigos. Vamos trazer mais pessoas aqui para o Politizando. Bom, meus amigos, então a IPESP ouviu 1.000 pessoas por telefone entre os dias 14 e 16 de dezembro e tem uma margem de erro de 3,2 para mais ou para menos. E vamos trazer aqui primeiro o levantamento da pesquisa espontânea, que é quando o entrevistador não fala para o entrevistado quais são os nomes. Ele simplesmente pergunta em quem você votaria se as eleições fossem hoje. Lula, que aparece com 36%, ele tinha 32%. Bolsonaro, 23%, ele tinha 22%. Ciro Gomes manteve os 3% que tinha antes, Sérgio Moro manteve os 3% e João Dória manteve aqui o 1% de antes. 33%. Se as eleições fossem hoje, sem apresentar os nomes, disseram que votariam branco, nulo, nenhum ou que estão indecisos. E vamos para o cenário então da pesquisa estimulada. Nós temos dois, esse aqui está diferente, mas só um pouco, então dá para fazer uma pequena comparação. Porque nós tínhamos Mandetta em novembro e Mandetta não aparece aqui mais. Lula tinha 42, foi para 44, Bolsonaro está com 24, ele tinha 25. Sérgio Moro aparecia com 11, agora aparece aqui com 9. Ciro Gomes com 7, ele tinha 9. João Dória tinha 2, agora aparece com 3. Felipe Dávila e Rodrigo Pacheco, 1% cada. Nenhum branco ou nulo, 9, não sabem 3% dos entrevistados. E o cenário 2 com grandes alterações, porque tínhamos Mandetta, Eduardo Leite no mês passado e não tínhamos Daciolo, Simone Tebet e Alessandro Vieira, então fica difícil comparar. Aqui nós temos Lula com 43, Bolsonaro 23, Sérgio Moro 9, Ciro 7, Dória 3, Daciolo, Tebet, Alessandro e Pacheco 1% cada, Felipe Dávila 0, nenhum branco, nulo 8, não sabem 1% dos entrevistados. No cenário de segundo turno, nós temos então Lula derrotando Bolsonaro 53-31, Lula vencendo Moro 52-33, Lula venceria Ciro 52-25, venceria Dória 53-22, Ciro derrotaria Bolsonaro 44-33 e o Dória venceria Bolsonaro 43-36. Cenários de segundo turno que, assim, a gente sabe que se caso acontecer, pode mudar bastante. E eu acho que o cenário mais fácil de ser modificado é o do Ciro, porque o Ciro transita bem entre eleitores da esquerda e eu acho, inclusive, que num segundo turno dele contra o Lula, muitos que votaram no Lula no primeiro turno só para tirar Bolsonaro, sabendo que Ciro tem o melhor projeto e as melhores propostas, aí poderiam votar no Ciro nesse segundo turno. E o Ciro conseguiria também atrair votos de bolsonaristas, de eleitores do Moro, enfim, de gente que não coloca ele como primeira opção, mas pela rejeição ao Lula poderia então votar nele. Mas é um cenário do momento e o que a gente vai ver lá na frente pode ficar bem diferente disso. Vamos trazer aqui então a rejeição dos 5 primeiros colocados nas pesquisas. Bolsonaro é o mais rejeitado com 62%, ele manteve a mesma rejeição de novembro. João Dória, 55%, ele oscilou 2 pontos para cima, ele tinha 53% de rejeição. Sérgio Moro, 53%, ele tinha 50%, então o Moro cresceu 3 aqui na sua rejeição. O Ciro cresceu 2, ele tinha 43%, agora aparece com 45% e inverteu aqui um pouco em relação ao Lula, que tinha 45% e agora tem 44%, praticamente empatados os dois. No potencial de voto, nós temos o Lula liderando com 54%. É bom explicar sempre aqui que é o seguinte: potencial de voto é o eleitor que diz votar com certeza e que poderia votar, ou seja, mantém uma porta aberta para o candidato. O Lula, então, repito, lidera com 54%,
O Ciro Gomes está em segundo com 47, ele tinha 49, oscilou aqui 2 pontos. Agora vejam o Sérgio Moro como caiu. Ele tinha 45, agora está com 39. Então a queda do Moro foi de 6 pontos. Bolsonaro 34, manteve. João Dória também 34. E aqui o Instituto fez uma pergunta interessante que é sobre o desejo de mudança dos entrevistados. E aqui é o seguinte, isso aqui tem que prestar atenção, porque isso aqui é meio que o sentimento que domina o momento. Eu não estou nem falando aqui de antibolsonarismo ou antipetismo, mas é o sentimento de mudança que o eleitor sempre leva para alguma eleição. E aí, se a equipe de marketing de algum candidato conseguir mostrar para o eleitor que aquilo que ele quer está nesse ou naquele, isso pode, de fato, sim mudar o cenário. 58% dos entrevistados querem que mude totalmente. E aqui tem um candidato desses mais competitivos que oferece uma mudança profunda, que é Ciro Gomes, que está propondo, já não é de hoje, e está insistindo nisso, de mudar modelo econômico e modelo de governança. Então, ele é o candidato que está debatendo o projeto, debatendo ideias, colocando o dedo na ferida, e claro, por conta disso, ele é atacado daqui e dali. 23% quer que mude um pouco. Aqui a gente poderia encaixar o Lula. Ah, William, mas não é possível? Sim, meus amigos. O modelo econômico vigente é o tripé macroeconômico que vem desde o segundo mandato do Fernando Henrique, passando pelos governos Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. E modelo de governança, nem precisa dizer, né, o que teve no governo do Lula, mensalão, enfim, teve gente punida, presa por conta disso. Valdemar da Costa Neto, que agora aí é o presidente do partido do Bolsonaro, estava enrolado lá no mensalão. Então o que aconteceu lá está sendo replicado agora, só que agora por cima dos panos, né, abertamente, nessa coisa que muitos chamam de mensalão 2.0, que é essa coisa de emenda de relator, que para o ano que vem, por exemplo, serão quase 17 bilhões em que o relator vai definir para quem que vai. Aí muita gente está apontando aqui que essa emenda vai para quem vota de acordo com o que o governo quer. Então é uma compra de apoio feita às claras, todo mundo sabendo e ninguém se revolta com isso. 14% quer que dê continuidade. Aí tem o próprio Bolsonaro, ou, como muitos dizem, as suas filiais, Sérgio Moro ou João Dória. Alguém pode achar também, mas não é possível que João Dória e Sérgio Moro vai dar continuidade ao que o Bolsonaro faz. Olha, é claro que seriam mais educados, tratariam melhor a imprensa, mais modelo econômico, modelo de governança, é isso aí. E mais, Paulo Guedes, ministro da Economia, se encaixaria perfeitamente no eventual governo do Dória ou do Moro. Inclusive, o que não faltam são elogios que eles já deram ao Paulo Guedes num passado bem recente. Vale lembrar da Conge, né? Quando disse que vê Bolsonaro e Moro como uma coisa só. Bom, e vamos falar aqui então dos principais candidatos. Lula, que lidera nos dois cenários, mas não venceria no primeiro turno em nenhum deles. A gente vai ter que acostumar, porque daqui até as eleições vai ter pesquisa colocando Lula, como apareceu recentemente, com 37%, aí depois vem outra 48%, aí que agora 43%, aí semana que vem outra com 39%. Enfim, então ficar nessa discussão de primeiro turno, primeiro que eu acho que ela é extremamente empobrecedora, e a pressão aqui é, não vamos debater ideia nem projeto agora não, vamos ignorar os erros do PT para focar só em tirar Bolsonaro, e em 2026 a gente discute projeto, a gente critica o PT. Meus amigos, essa conversa é antiga. É sempre para criar em torno do PT como se fosse uma cápsula de proteção em que a gente não pode colocar o dedo na ferida, porque senão pode prejudicar o São Lula. Eu já disse que comigo essa narrativa não cola. Enfim, a gente tem que conscientizar, em especial o campo progressista, da importância de debater projeto, debater ideia. Se mesmo assim alguém lá na frente fala, não, mas eu concordo aqui que o projeto do Lula é o melhor para o Brasil. Se a pessoa achar isso, que ela faça essa escolha. Mas agora, faltando aí 10 meses para as eleições, só porque um instituto ou outro instituto mostraram que o Lula pode vencer no primeiro turno, o Lula está, enfim, acomodado, meio que com o sentimento de já ganhou, e isso faz muito mal para o debate público que tem que ser feito. E a gente percebe que a preocupação do PT não é tanto assim com o país, porque em setembro nós tivemos um protesto pelo Fora Bolsonaro, organizado pelo MBL, teve a participação do Ciro, do Tico Santa Cruz, da Bruna Brelas, da UNE, Orlando Silva, da Isa Pena, do PSOL. E aí, esses que eu citei e outros considerados progressistas que foram nesses protestos, subir num caminhão de som, pegar o microfone, discursar por 2 minutos e gritar, fora Bolsonaro. Foram chamados de fascistas por petistas. Onde se viu isso? Esses outros aí são fascistas também. Ontem, dia 19 de dezembro, teve um jantar em que o Lula foi bajulado, homenageado, teve o seu ego massageado, com gente da direita. Aí agora o que acontece?
Esses mesmos que chamaram Ciro de fascista porque ele foi gritar fora Bolsonaro, agora dizem que Lula é um estadista, é um animal político, é um gênio. Então é o seguinte, fica claro para mim, não sei se vocês concordam ou não, que a preocupação do PT e do Lula não é contra o fascismo, é uma preocupação do poder pelo poder, custe o que custar, mesmo que para isso nós tenhamos que encarar daqui a pouco uma nova carta aos brasileiros. É o desejo de poder, pouco se importando com as transformações que precisam ser feitas no Brasil para o futuro. E aí é o seguinte, sobre essa questão de fascista ou não, se o PT está, aí é a união contra o fascismo. Se o PT não está, aí é a união com os fascistas. E Bolsonaro tem uma situação difícil, a aprovação dele aqui foi de apenas 30% dos entrevistados, 65% desaprovam. Isso aqui é um recorde. E na economia, que é o que afeta aqui de maneira mais especial a popularidade de um presidente, 69% consideram que ele está no caminho errado e 23% que ele está no caminho certo. Percebam que 23% é o que Bolsonaro tem lá no cenário 2. Aqui tem um detalhe, se Bolsonaro começar a cair demais, olha, vai ter petista achando ruim, já que Bolsonaro, sangrando mais vivo aqui com 20 e poucos por cento, é o principal argumento deles para atrair voto para o Lula. Então vamos ver como que os petistas vão reagir se daqui a alguns meses Bolsonaro de fato estiver totalmente desidratado. Aí esse argumento deles agora da união com Lula para derrotar Bolsonaro realmente pode cair por terra. Eu disse pode, porque certeza a gente nunca tem. E Sérgio Moro, pelo que a gente percebe nesse instituto e em vários outros que já apontam aí uma queda de Sérgio Moro, em alguns casos chegando a 4 pontos, será que ele já finalizou a lua de mel de maneira tão rápida assim? Depois de tanto esforço da grande mídia, MBL abraçando o Sérgio Moro, enfim, e vários outros aí, ex-bolsonaristas, agora em busca de um outro nome, Sérgio Moro não conseguiu se manter acima dos 2 dígitos. Ele que tinha 11 mês passado, agora aparece aqui com 9. Eu tinha dito que isso aqui podia acontecer, é natural que de acordo com a força com que ele surgiu ali e com o apoio da imprensa e de ex-bolsonaristas, que ele crescesse, mas à medida em que o tempo passa, pode ser que ele vá desidratando, como já desidratou o Mandetta, que nesse instituto chegou a marcar 14% em março de 2020. Hoje ele nem aparece mais nas pesquisas. Datena, em alguns institutos, chegou a aparecer com 2 dígitos, agora também ele nem aparece mais, desistiu oficialmente. Agora vamos ter que observar, se Sérgio Moro continuar caindo e perder o 3º lugar para Ciro Gomes, que está empatado tecnicamente, será que Sérgio Moro ainda assim vai manter a sua candidatura? Então esse é um ponto a gente observar. Eu acho que ele vai tentar o Senado, inclusive talvez lá no estado de São Paulo, já que o Álvaro Dias está no fim do seu mandato e deve tentar a reeleição no estado do Paraná, e aí Sérgio Moro lançaria dobradinha com o João Dória, que eles têm um pacto de não agressão, mas saiu uma matéria da Veja hoje, vou deixar o link, dizendo que para integrantes do Podemos, que é o partido do Sérgio Moro, o governador de São Paulo vai descumprir o que propôs ao ex-juiz da Lava Jato. Vamos aguardar, porque pode ter fortes emoções aí entre os dois. Ciro Gomes aqui apareceu com o mesmo patamar do Datafolha, e a gente percebe que tem alguns pontos aqui que podem beneficiar Ciro Gomes no futuro, como esse sentimento de mudança total, baixa rejeição e alto potencial de votos. Então, são sementes que estão lançadas e que lá na frente pode ser que o eleitor de fato olhe e fale, não, eu preciso realmente do melhor candidato e não simplesmente do menos pior, ou de votar num porque eu odeio o outro. Enfim, então o Ciro pode ser que lá na frente cresça. E como eu disse sobre o Lula, se lá na frente o Lula começar a ser bombardeado, a gente não sabe o que pode acontecer. Tem muita gente hoje que está com o Lula que gosta do Ciro, que reconhece nele então um candidato aí com melhores condições de ajudar o Brasil. E esse eleitor talvez está esperando um sinal de maior força do Ciro para embarcar na sua candidatura de vez. E se o Sérgio Moro sair, o Ciro vai herdar um pouco desses votos do Sérgio Moro, já que nenhum candidato consegue transferir 100% para aquele que ele indica, então o João Dória não vai ter todos os votos do Sérgio Moro. Ou se o Sérgio Moro mesmo continuando aqui, não recuando, mas se o Ciro consegue passar ele, aí a candidatura do Sérgio Moro pode desidratar e o Ciro conseguir captar esse eleitor que está hoje aqui por ocasião com o Moro. Então aí o Ciro crescendo, ele pode atrair votos também de gente que gosta dele, mas que agora diz votar no Lula. E, inclusive pode ser que tenhamos ano que vem um movimento, enfim, a favor da candidatura do Ciro para tirar Bolsonaro do segundo turno e termos lá então Lula contra Ciro. E tem alguns ativos do Ciro que não podem ser desconsiderados, como o fato de ele ter escrito um livro, está sendo divulgado, está sendo debatido. O Ciro tem uma militância forte que está se organizando, enfim, para 2022 ela vai vir ainda mais organizada.
e engajada, podem ter certeza disso. Eu não posso dar mais detalhes, mas vocês perceberão. O Ciro está viajando mais, o PDT está recebendo reforços, o Ciro está insistindo na necessidade de mudança. Pode ser que essa sua insistência também seja reconhecida e o eleitor resolva valorizá-lo, como por exemplo, Cabo Daciolo retirou a sua pré-candidatura e disse que vai apoiar Ciro Gomes, chegando ao ponto de dizer que se em 2022 Ciro tiver só um voto, esse voto será do Cabo Daciolo. Mas mais do que esse voto do Daciolo é a questão simbólica, né? Ele tem um certo carisma junto a uma parte do eleitorado evangélico e isso pode ser importante para o Ciro. João Dória esperava que após as prévias do PSDB ele fosse crescer, mas a gente sabe também que a chegada do Moro, justamente no mês em que as prévias aconteceram, acabou também prejudicando João Dória. A mídia que já tentou emplacá-lo no passado e agora embarcou nessa coisa do Moro, eu já percebo em alguns canais, em algumas mídias, já um novo esforço de reempacotar o João Dória, enfim. Mas eu acredito que ainda assim sua situação é complicada. É o governador do principal estado do Brasil, o segundo maior orçamento, só perde para o orçamento da União, e ainda assim está lá muito rejeitado, muito mal avaliado. E só para a gente comparar com o próprio Ciro, o João Dória tem menos da metade do que o Ciro, que nem mandato tem, aparece aqui nessa e em outras pesquisas. E demais candidatos acham uma situação ainda mais difícil, não apenas pelo percentual, porque eu acredito que tudo pode acontecer daqui até outubro de 2022, mas por serem candidatos sem muito carisma, sem militância. Então, para eles, nesse caso, fica mais difícil do que para João Dória, Ciro Gomes e Sérgio Moro, que tentam tirar Bolsonaro do segundo turno. Então é isso, fiquem tranquilos que estamos longe do momento de irmos às urnas escolher quem a gente quer que governe o nosso país pelos próximos 4 anos. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.